pular aqui a questão do projeto, que a gente já falou. Na última aula, que eu vou colocar o link em breve, a gente viu estoque, necessidade e desvantagem de estoque e os tipos de estoque. Aí na aula de hoje a gente vai ver um pouco de ABC, de classificação ABC, né? Aqui está estoque. E o PCP como vantagem competitiva e gerador de lucro. A curva ABC, basicamente é a regrinha 80-20 do Pareto, que a gente consegue aplicar aí a diversos pontos da empresa, da vida pessoal, dos negócios, enfim. Que é a regra 80-20, em que o Pareto, quando estudou isso daqui no final do... Nossa, a data está errada aqui, tá? É 1897, depois eu corrijo. Quando ele estudou isso no final do século XVIII, ele constatou que 20% dos itens ou 20% das causas geram uma consequência de 80% de fator relevante, né? Então, a gente vai ver logo a seguir na classificação ABC que 20% dos itens de uma empresa, de uma produção, são responsáveis por 80% do custo ou 80% da importância desses produtos. Então, a regra ABC ela é muito simples, dá para fazê-la sem computador, por isso que ela foi desenvolvida há tanto tempo, né? Que tinha uma dificuldade para controlar os itens nas empresas e dar importância para aqueles itens que, de fato, eram mais importantes ou mais valiosos. É importante dizer também que a gente pode chamar aí a curva ABC com a lei de Pareto ou a regra 80-20, né? É só importante a gente não confundir com custeio ABC, que aí é o custo por produto, né? E é bem diferente, aí já se enquadra na questão de contabilidade. Então, a curva ABC basicamente permite que a gente dê mais atenção aos itens que têm mais valor e, portanto, são mais significativos para o estoque. Depois de determinar a curva ABC, a gente pode ter um gráfico mais ou menos desse tipo aqui, em que 20% dos itens, né, uma quantidade bem menor dos itens, tem um grande valor, né, um valor bem maior no estoque. E outra coisa importante a se dizer é que muitas vezes algumas produções, alguns tipos de produto, eles têm um item que não é tão valioso, mas que ele é essencial para a produção. Isso acontecia, por exemplo, lá numa empresa que eu trabalhei, em que tinha um pino muito barato, um pino muito simples, só que a troca dele era frequente. Aliás, a troca dele não tinha uma frequência muito bem estabelecida e também não era tão frequente, né? Corrigindo, não era frequente. Então, como tinha pouco desse item em estoque e como esse item era barato, esse item mesmo sendo barato, ele deveria estar aqui na curva C, só que a gente precisava fazer um ajuste manual, né? E colocá-lo como A, porque basicamente a produção ia parar se não tivesse esse componente, né? Então, a curva ABC, a gente vai ver o exemplo aqui no Excel, basicamente é classificar os itens em estoque, com base nos preços e nas demandas. E na demanda, né, geralmente semestral ou anual. Então, vamos imaginar aí que uma empresa tem 25 itens, né, os SKUs, e a classificação ABC
que ela vai, se a gente fizer a classificação ABC, o que ela vai dizer para a gente? Que os itens de 1 a 5, eles são classe A, porque eles são responsáveis por 80% do valor do estoque. Os itens de 6 a 11 têm uma importância intermediária, e eles são responsáveis por 15% do valor, ou seja, de 85 até 95. Os outros itens são bem mais baratos ou têm uma demanda muito menor. E por isso são responsáveis por apenas 5% do custo. Essa numeração, 1 a 5, 6 a 11, 13 a 25, é do exemplo, então pode ser que mude. Agora, que é o que está aqui, ó, a determinação dos itens pode variar. Só que o importante é considerar esse percentual, que quando a gente atinge 80% do valor do estoque no acumulado, esses são os itens A. Quando a gente atinge 95% do valor do estoque nos itens acumulados, a gente classifica como B. E o restante, os outros 5%, são os itens classificados como C. Então, vamos ver esse exemplo aqui no Excel. Tá aqui, ó. Nesse caso aqui já está na ordem, né? Mas, basicamente, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. A gente tem 25 itens, que a gente estava falando lá no exemplo. Aqui está a demanda para cada um deles. O item 1, por exemplo, tem uma demanda de 1.000 unidades por ano. E o item 25, 190 unidades por ano. O item 1 tem um valor unitário de R$ 12,10. E o item 25 tem um valor unitário de 27 centavos. Então, o que a gente faz? A gente multiplica um valor pelo outro, né? Aliás, o valor pela demanda. E o item A, o item 1, vai corresponder a R$ 12.100 por ano. Aí a gente arrasta, né, para ter o valor de todos. E esse estoque, ele é equivalente a R$ 54.842,16. Aí a gente precisa dizer qual o percentual de cada item. No Excel, a gente faz basicamente assim, dá um igual, a gente vai pegar esse item e dividir pela soma do estoque. A tecla F4, né, serve para a gente travar essa célula aqui. Então, vejam que a minha célula de soma foi, a soma do valor do estoque total foi travada. O que quer dizer esse 22,1%? Quer dizer que o item 1, na demanda de 1.000 unidades por ano, e sendo que cada unidade custa R$ 12,10, ou seja, um valor anual aí de R$ 12.100, esse valor de 12.100 equivale a 22,1% do total do meu estoque, né? 12.100 dividido por 54.842 equivale a 22%. Feito isso, a gente determina aqui o percentual de cada um desses itens. Então, o item 2 equivale a 19% do total, o item 3, 16, 13 e assim por diante. Aí agora que a gente vai fazer a definição ABC aqui. O primeiro item, ele é óbvio que é ele mesmo, né? Não tem nada para eu somar no anterior. Já o segundo item, o que eu faço? Eu somo o percentual dele com o percentual anterior. Então, quer dizer que o item 1 e o item 2, eles são responsáveis juntos por 41% do estoque, que é óbvio, né? 22 mais 19, 41. E aí eu vou somando. O item 1, 2 e 3 são responsáveis por 57% do estoque. Aí perceba que no item 5 eu atinjo 80% do valor. Eu atingir 80% do valor, eu já determino que esses itens aqui, eles são os itens A no meu estoque. Mas eu continuo somando.
Perceba que aqui é sempre o acumulado. Aqui eu cheguei a 80% do meu valor de estoque, mais 6% aqui do item 6, eu chego a 86. E agora eu vou até, já vou finalizar aqui, somando tudo, né? Então, isso aqui é o acumulado. Como disse, os itens de 6 a 11, eles são os itens B do estoque. Por que eles são os itens B do estoque? Porque perceba que no item 6 eu atingi 95% do meu acumulado. Então, item B. O que restou daqui para baixo são os itens C, responsáveis por, entre aspas, apenas 5% do estoque, que é o que vai de 95% até 100%, né, até a totalização do estoque. Então, isso aqui basicamente determina o nosso estoque, elenca o nosso estoque pelo valor dos produtos, considerando demanda e, evidentemente, valor unitário. Ficou alguma dúvida aqui, Thaís? Você já faz ABC, conhece? Ah, ultimamente eu não tô lidando com ele não, mas deu pra entender bem, certinho. Você já conhecia? Já trabalhou? Já viu no curso? Não, não trabalhei com ele ainda não. Legal, Apesar agora que eu a gente vou. faz tanta coisa que é tão automático assim pelo nome. Isso daqui, ele acaba, às vezes, até. Eu não sei qual sistema que vocês utilizam, acho que deve ser lá um TOTOS ou um SAP, não sei. Mas isso daqui ele já fica meio que intrínseco ao MRP, né? Ou o ERP, né? Alguns sistemas têm o MRP automático dentro dele, né? Para você fazer o controle do estoque. E aí o que acontece? O que eu tinha falado aqui da questão do pino, por exemplo, que às vezes você tem. é, Pode ser que o item 20, apesar de ter esse valor irrisório aqui de 21 centavos por unidade, pode ser que ele seja extremamente importante para a produção e que você queira dizer que ele é A. A gente está trocando o sistema lá na fábrica agora, é óbvio que eu tenho isso daqui, né, dos meus itens. Eu sei o que é A, sei o que é B e sei o que é C. Mas o MRP, ele mesmo deixa um campo lá para você dizer qual que é a classificação desse item, mesmo que o cálculo do sistema diga outra coisa. Então, isso já está, às vezes, dentro dos sistemas que a gente utiliza, mas é importante saber, né? Como que é feito isso daqui, para que serve, o que a gente precisa mudar. E, Ah, é, com certeza é importante. fechada a parte de classificação ABC, da regra em 80-20, vamos fechar a aula de hoje com custo e competitividade, que são inclusive temas do nosso projeto, né? Então, por que é importante falar de competitividade? Porque por mais que a gente tenha um bom setor de RH, tenha um bom setor de produção, compras, enfim, por mais que a empresa esteja funcionando corretamente, a gente sabe que o setor comercial é quem traz renda para a empresa, é quem traz o lucro. Então, por isso é importante ser competitivo. E como encaixar o PCP, o Planejamento e Controle da Produção, na competitividade e como transformar o PCP como um fator gerador de lucro. No final da década de 90, a, as universidades da Inglaterra fizeram uma pesquisa a pedido do governo inglês, com empresas grandes, para saber qual que elas consideravam o pior, aliás, qual que elas consideravam o maior fator que prejudicava a competitividade delas.
Então, a gente está falando de empresas grandes que tinham uma qualidade, um setor de qualidade já estabelecido, um setor de produção com um grande número de produtos e com uma organização já estabelecida. Porém, o que essa pesquisa concluiu é que o pior problema das empresas naquela época, em relação à competitividade, era justamente o PCP, era fazer corretamente a programação da produção, por um motivo principal, que era a grande quantidade de itens que essas empresas tinham. Então, é importante dizer que, em alguns tipos de negócio, o PCP ele pode travar a empresa, né? Ele pode ser um fator limitador da empresa caso não esteja funcionando adequadamente. Do mesmo jeito, alguns setores, por exemplo, ferramentaria, o PCP ele pode ser um item extremamente importante para você ganhar ou não um pedido. Então, vamos imaginar uma empresa que faz uma ferramenta qualquer e recebe lá um pedido urgente do cliente que precisa entregar essas ferramentas em prazo muito curto. Então, se o sistema de PCP estiver bem estabelecido nessa empresa, é muito provável que essa empresa vai ganhar o pedido frente a uma outra empresa que não tem um sistema de planejamento e controle da produção bem estabelecido. Porque uma das funções do PCP é atender os pedidos dentro do prazo, no menor prazo possível, né? Então, essa é uma das funções do PCP. Outro ponto importante para relacionar PCP e competitividade é a relação do PCP com diversos pontos da empresa. Então, se o PCP está funcionando direitinho e ele tem relação com o sistema de compras, o setor de compras pode fazer o seu processo de uma maneira mais eficiente. Se o PCP está funcionando direitinho e a gente considera que o estoque e o PCP estão dentro, né, do supply chain, né, então aqui já é um item já diretamente ligado ao outro, controle também, e vendas, né, vamos imaginar aí já falando de lucro, se o PCP estiver funcionando corretamente, se a produção estiver funcionando da devida maneira, o setor comercial não vai recusar nenhum pedido por causa do PCP, né? O setor comercial não vai tratar a sua produção como um fator limitante para aceitar um determinado pedido. E ainda, alguns autores, né, que colocam o planejamento e controle da produção aqui, na base da organização, né, sustentando aí o setor financeiro, a gestão de pessoas, ESG, né, responsabilidade social e ambiental, e a competitividade lá em cima. E aqui alguns pontos, né, que um PCP bem elaborado, ele vai reduzir custo de mão de obra, porque a gente não vai ter mão de obra ociosa. MRP2, né, que é o planejamento dos recursos de produção. O PCP também, ele pode reduzir custos desnecessários, como, por exemplo, o desperdício de energia elétrica, né, uma máquina funcionando inadequadamente, enfim. E em alguns casos, como ganhador de pedido, que eu já citei antes lá no exemplo da empresa de ferramentaria, né, isso torna a empresa mais competitiva. Outro ponto que a gente já falou, que é o setor comercial não rejeitar nenhum pedido, se não tratar a produção como fator limitante. E a qualidade, que é outra consequência do PCP. Quando você tem um melhor planejamento e um bom controle, a tendência é que a sua qualidade seja elevada, óbvio. Né? E qual é que é a semelhança entre todos os pontos acima, né? Entre reduzir custos, seja de mão de obra ou evitar desperdício, ganhar pedido, não rejeitar pedido e
pontos é que tudo isso leva ao lucro. Tudo isso leva a uma maximização dos lucros da empresa.